Mano, hoje a gente precisa conversar um pouco sobre como ficou a situação de Israel, Irã e Estados Unidos, né? No âmbito econômico, financeiro. Recentemente, como você já sabe, estourou aí de forma mais forte a guerra entre Irã e Israel. Os Estados Unidos se envolveu no meio e deu todo aquele bafafá que você já sabe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que ficou essa situação aí. Recentemente saíram notícias aí de que o Netanyahu vai se encontrar com o Trump lá nos Estados Unidos. E os caras basicamente estão comemorando. Parece que acabou de fato a guerra de maneira mais quente, vamos dizer assim. Os caras vão continuar lá sempre em pé de guerra, uma bomba aqui, uma bomba ali e tal, mas só que de forma mais quente, igual a gente viu recentemente. Parece que acabou, só que mesmo assim, como a gente falou anteriormente, esses dois países sempre vivem em pé de guerra, Israel e Irã, né? E talvez no futuro é de se esperar que as coisas fiquem quentes novamente. E se ficar quente novamente, então a gente já sabe já que do âmbito econômico, então vai ser citado basicamente petróleo e Estreito de Hormuz, que é basicamente um pedacinho de mar que liga ali o Irã e outros países que estão do outro lado lá do Oriente Médio, por exemplo, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, etc. Todos esses países produtores de petróleo, é do petróleo que sai grande parte da riqueza deles. Então a gente vê lá os caras da Arábia Saudita, os árabes, tudo andando de Ferrari, carne de ouro e tal, aquele luxo todo basicamente vem ali do petróleo, das quais as famílias reais, os membros de elite da sociedade desses países usufruem, entendeu? E é aquele negócio, mano, sempre quando tem guerra lá no Oriente Médio, então já vem esse negócio do Estreito de Hormuz. E por que todo mundo sempre coloca o Estreito de Hormuz à mesa? Basicamente porque se fechar esse pedacinho de mar, então o preço das coisas vai começar a subir, entendeu? A inflação mundial pode começar a subir e dessa forma sobe também a taxa de juros, entendeu? Para tentar segurar toda essa inflação que está subindo. E por que a inflação sobe e o juro sobe também? Basicamente porque é do Estreito de Hormuz que sai 1/4 do petróleo do mundo. Então, se hoje a gente está importando gasolina de lá de fora, pode ter certeza que pelo menos uma parte dessa gasolina que a gente está importando saiu lá do Estreito de Hormuz. E inclusive é isso daí que vem trazendo preocupação para a China. A China, que hoje em dia 20% do petróleo que entra na China, cerca de 15 a 20% sai do Irã, entendeu? E uma parte desse petróleo aí passa pelo Estreito de Hormuz também para abastecer a China, entendeu? Então é por isso que a China estava preocupada com essa guerra, porque ela recebe petróleo do Irã e se o Irã decidisse fechar o estreito, então se não conseguisse reabastecer a China, então eles iam ter aí basicamente cerca de 20% de petróleo a menos no estoque deles. E isso daí, claro, ia trazer inflação. Então essa que era a preocupação central da China. Só que além disso, mano, além desse fato econômico envolvendo o mundo, envolvendo inclusive um dos principais aliados do Irã, que é a China, existe um fator econômico ligando o próprio Irã, entendeu? Porque se eles fecham o Estreito de Hormuz, então eles mesmos que precisam vender petróleo, eles mesmos iam ter dificuldade para poder vender o próprio petróleo para os seus aliados, entendeu? Sem contar que a partir do momento que você fecha o Estreito de Hormuz, então por aquele estreito ali passa navios e transporte de vários países ao redor do mundo, inclusive de outros países do Oriente Médio que também fazem comércio ali, como por exemplo, nós já falamos, Arábia Saudita, Emirados Árabes e etc. E a partir do momento que você fecha, fisicamente colocando o barco ali, ou então ameaçando mandar míssil nos barcos que passam por ali, então você está basicamente comprando briga com vários países ao redor do mundo, de uma vez só. Então, se a Arábia Saudita, por exemplo, quiser passar ali pelo Estreito de Hormuz para vender alguma coisa para outros países ao redor do mundo, e o Irã manda míssil ali, então os caras estão comprando uma briga basicamente com o vendedor, que é a Arábia Saudita, e o comprador, que a Arábia Saudita está vendendo, entendeu? Então aqui você já está comprando briga com dois países
de uma vez só. Fora os outros países que vão ficar sem reabastecimento e etc, que você tá comprando briga com eles também, entendeu? Então ainda tem esse fator pesando contra o Irã sempre ameaçando fechar o Estreito de Hormuz e tal, mas só que vários fatores que pesam contra eles para que eles não fechem, além do fator econômico que prejudica o mundo inteiro, inclusive o próprio Irã. Existe ainda esse fator aí bélico diplomático, aonde o Irã vai acabar comprando briga com vários países ao redor do mundo, caso ele feche o Estreito de Hormuz. Então, depois que os Estados Unidos atacaram eles, mandou lá os B-2 Spirit para poder atacar as instalações nucleares do Irã, Operação Midnight Hammer. Depois que o Trump ordenou o ataque, eu achei que o Irã ia fechar o Estreito de Hormuz. Começou aquela tensão toda, noticiário daqui, noticiário dali. Falei, vixe, mano, os caras vão fechar o Estreito de Hormuz. E não fecharam, mano. Entendeu? E não fecharam. E eu, caramba, por que não fechou e tal? Aí depois que você vai analisar ponto a ponto, e você percebe que para fechar, os caras iam precisar do apoio da China, da Rússia, e nenhum desses dois países estão em posição favorável para poder defender, tanto diplomaticamente e muito menos militarmente, o fechamento ali do Estreito de Hormuz. A gente viu que tanto a China quanto a Rússia, o único apoio deles foi basicamente diplomaticamente na ONU, entendeu? Onde eles discursaram lá e também soltaram aí uns despachos aí condenando o ataque dos Estados Unidos, mas só se limitou a isso. A gente não viu a Rússia falando que vai se envolver ali militarmente para ajudar o Irã e tal. Eles vendem alguns armamentos lá pros caras, mas a chance é mínima dos caras se envolver militarmente para poder ajudar o Irã. Já estão preocupados lá com a guerra da Ucrânia. A China não se envolve militarmente em canto nenhum. A China, a única coisa que ela faz é falar ali diplomaticamente, falar na ONU lá, nos lugares que tem para falar e pronto, entendeu? Você raramente vai ver a China se envolvendo militarmente ali para ajudar algum aliado. Na minha opinião, para a China se envolver militarmente, só se envolver Taiwan ou então o próprio território chinês, porque senão os caras não se envolvem. E aí o Irã ficou no mato sem cachorro, não tem como os aliados ajudarem de forma mais efetiva, então os caras ficaram no mato sem cachorro. Tem esse fator aí da não presença de aliados e tem também o fator econômico que nós falamos anteriormente, entendeu? Então todos esses fatores contribuíram e fizeram com que o Irã não tivesse força para poder fechar o Estreito de Hormuz. E na minha opinião, se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz é loucura. A gente está vendo que a guerra deu uma acalmada agora, Irã e Israel, mas se voltar no futuro e se no futuro próximo eles decidirem fechar, entendeu? Então na minha opinião é loucura. Eles não estão em uma posição favorável para poder fechar o Estreito de Hormuz. E é isso daí que inclusive vem acalmando os mercados, entendeu? Hoje em dia você já vê aí que o mercado nem cita mais essa guerra, porque todo mundo concluiu que no âmbito econômico, no âmbito financeiro, no âmbito que afeta os investimentos de fato, um dos principais problemas é o Irã fechar o Estreito de Hormuz. E como o Irã não tem força para fechar o Estreito de Hormuz, então o mercado já precificou isso daí e vida que segue, voltou tudo às normalidades. É basicamente isso daí, mano. Trump e Netanyahu estão juntos e aparentemente a questão de Irã e Israel tá basicamente finalizada. Talvez eles iniciem novos combates em breve, porque sempre vão estar em briga, entendeu? O pessoal lá do Oriente Médio, a questão envolvendo religião, cultura e tal, então os caras sempre vão estar guerreando, infelizmente, entendeu? Mas caso estoure novamente algo como estourou recentemente em relação à guerra desses países aí, então você já está ciente que um fechamento do Estreito de Hormuz é a principal preocupação. Só que essa preocupação ela está deixando de ser uma preocupação porque atualmente o Irã não tem força suficiente para poder fazer esse movimento estratégico. Mas comenta aí a sua opinião abaixo, sua opinião é muito importante, você aqui nesse canal é muito importante, só tá aqui só pessoas diferenciadas, entendeu? Pessoas que são antenadas, pessoas que estão em busca de
se atualizar para que dessa forma sempre ali consiga proteger os investimentos e o patrimônio da melhor forma possível, entendeu? Então você é muito bem-vindo aqui nesse canal, já deixa aquela ativada no sininho, aquela inscrição, deixa o like também para nós, ver outros vídeos decentes aí do canal, tem vários vídeos decentes aí para você dar uma olhada, sempre falando sobre finanças, negócios, economia, investimentos, é isso daí que você vai encontrar aqui nesse canal. Então já se inscreve, se junte a essa causa, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.